Peço aos irmãos agora que abram suas Bíblias em nome de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. Mateus 5, do 13 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem seu Pai, que está no céu. Senhor, fala aos nossos corações, estamos com nossos corações abertos para ouvir a Tua mensagem. Fala conosco aquilo que Tu queres. Em nome de Jesus, amém. Queridos, é um texto muito conhecido de todos. Evangelho de Mateus, capítulo 5, vai falar sobre as bem-aventuranças. E eu quero me conter aqui apenas nesses 3 versículos. E se os irmãos sabem, os nossos jovens, nós estamos trabalhando no ano, assim como foi o tema do nosso congresso, mas durante todo o ano nós estamos trabalhando com o tema influência. Então a mensagem dessa manhã, o tema da mensagem dessa manhã é a influência do cristão. E baseado no texto que nós lemos do Evangelho de Mateus, nós vamos ver que Jesus vai enfatizar a necessidade do cristão de exercer influência para o bem no mundo ao seu redor. Que influência devemos exercer no mundo tão cheio de mal, corrupção e violência? Para definir a natureza dessa influência, Jesus usa 2 figuras de linguagem muito comum: o sal e a luz. Qual é o lar, por mais pobre que seja, que não tenha tanto sal como luz? Sal e luz são itens indispensáveis em qualquer lar. Interessante que Jesus vai pegar 2 figuras bem comuns para mim e para você. A luz, que é algo que principalmente percebemos quando estamos no escuro. Queremos algo que ilumine quando nós estamos em trevas, quando não estamos no escuro. Principalmente quando chegamos em casa à noite. Acredito que a primeira coisa que você faz ao entrar em casa é procurar o interruptor para acender a luz. Então, luz e o sal é algo indispensável. Tem gente que vai dizer aqui que consegue ser dispensável, mas acreditamos que o sal ele tem um potencial enorme para principalmente dar sabor ao alimento. E quando eu percebo que o alimento está sem sabor, quando degusto, porque visivelmente olhando eu não tenho como saber se aquele alimento está com sal ou não, apenas degustando. Então, queridos, Jesus vai usar 2 figuras de linguagem muito comum. E aí nós vamos meditar um pouquinho, primeiro sobre a função do sal. Primeiro, sal é tempero que dá sabor à comida. Essa característica é a mais conhecida do sal. Já pensou uma comida sem sal sempre uma comida sem sal? Ela é tão insípida como o próprio Jó a reconheceu. Jó vai falar isso lá no capítulo 6, verso 6, falando que a comida sem sabor, ela não tem gosto nenhum, e assim ela é desagradável ao nosso paladar. Então, se o sal ele é feito para dar o tempero e o sabor à comida, a influência do crente no mundo deve ser como o sal para a comida. A presença do crente dá um novo sabor ao seu ambiente, que seja no escritório, que seja na faculdade, que seja na fábrica, que seja em qualquer local. Será que a nossa presença tem sido influência positiva? Infelizmente, muitas pessoas consideram que o crente tira o sabor da vida. Eu não sei quantos de vocês conhecem pessoas que ao invés de dar sabor, parece que tira o sabor. É aquele crente amargo, amargurado. Queridos, nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Foi feito para dar sabor e não para retirar o sabor. Eu tenho que entender que aquele que habita em mim precisa ser influente no ambiente que eu esteja. Mas para isso eu preciso ser alegre, eu preciso levar a alegria, eu preciso fazer com que os outros reconheçam através da minha vida o nosso Cristo. Então,
A primeira característica do sal que nós vamos perceber é que o sal dá sabor à comida. E o do cristão, ele precisa também dar sabor e salgar aqueles que estão à sua volta. A segunda característica é que o sal é preservador, vai evitar a putrefação. No mundo antigo, o sal era o preservador mais comum. Antes da invenção da geladeira, o sal era usado para preservar a carne e o peixe de apodrecimento. Olha que interessante. Até hoje ele é usado na tão conhecida carne do sol do Nordeste, o sal para conservar, para evitar o apodrecimento. Assim, se o crente vai ser o sal da terra, deve ter uma influência antisséptica no mundo. A presença do crente deve evitar o progresso do mal, derrotando a podridão ao seu redor. E aí eu preciso dizer para os irmãos que é uma tragédia a igreja evangélica, representando 20 a 25% da população brasileira, não ter exercido influência para o bem no meio político, social, sindical, como o verdadeiro sal da terra. E aí eu estava vendo uma pregação de um pastor, muito conhecido também, no meio reformado, que é o Jonas Madureira, que ele vai falar: nós estamos aumentando o número de cristãos no Brasil, só cresce, só cresce. Vai chegar um dia que o número de evangélicos vai ultrapassar o número de católicos no Brasil. Mas a pergunta é, o que nós estamos fazendo com esse número de crescimento? Nada, apenas um número relativo. Não vê mudança nenhuma no âmbito político, no âmbito social. Ficou estagnado. E deveria ser o contrário. Por quê? Porque quantos mais cristãos existem, mais sal existe para poder salgar, para poder dar sabor, para poder influenciar todo o ambiente à nossa volta. Não só no ambiente eclesiástico aqui na igreja. Então, como diz o nosso pastor e teólogo John Stott, ele fala o seguinte: os cristãos foram colocados por Deus numa sociedade secular para retardar esse processo de podridão. Deus pretende que penetremos no mundo. O sal não tem nada de ficar aconchegados com elegantes pequenas dispensas eclesiásticas. Nosso papel é de sermos esfregados na comunidade secular, como o sal é esfregado na carne para impedir que apodreça. O nosso papel é sair do ambiente eclesiástico e viver uma vida tão de Cristo que o ambiente que está à minha volta seja impactado. E não só no ambiente eclesiástico, o sal não foi feito para ficar no pote. Ele foi feito para sair de lá e dar sabor e temperar e evitar a putrefação dos alimentos. Então, meus queridos, eu sei que é muito confortável chegarmos aqui no domingo pela manhã, eu sei que é muito confortável estarmos num ambiente de ar-condicionado, boas cadeiras, uma boa estrutura, mas o ambiente do cristão não é aqui, é lá fora. Então, se o sal do cristão, se você que se diz um sal, não consegue viver uma vida que vai influenciar lá fora, existe algo errado. Nós estamos aqui para evitar que esse mundo se decomponha tão rápido. Eu preciso ser um agente de transformação. Eu preciso ser um agente que vá estagnar o mal nesse mundo. Então, a segunda característica do sal é que ele é preservador. A terceira característica, o sal, ele é ligado à pureza. A sua forma branca de ser. Não há dúvida que a sua brancura brilhante faz essa ligação muito fácil. Nós olhamos para o sal, vemos lá a questão da sua cor e ligamos logo à pureza. Os romanos diziam que o sal era a coisa mais pura de todas as coisas, porque veio das coisas mais puras, que são o sol e o mar. Se o crente vai ser o sal da terra, ele tem que ser exemplo de pureza. Uma das características da sociedade em que vivemos é o rebaixamento dos padrões da pureza. Não há mais restrição na área moral. Sexo antes do casamento é normal. Infidelidade no casamento é comum. Não existem mais padrões.
E o interessante disso tudo é que não existe mais o não padrão lá fora. Nós estamos nos acostumando a vivermos essa vida. E está errado, gente. Os filmes com cena de sexo explícito na TV e no cinema. As piadas sujas na fábrica, ou no escritório, ou na faculdade, ou na escola. E o cristão, ele precisa demonstrar a sua pureza. Em qualquer ambiente que estiver. Quando o crente, olha só, gente. Quando o crente está presente, os colegas param de contar piadas duvidosas. A TV é desligada. Em outras palavras, o crente deve ser mais corajoso na condenação do mal. E não nos acostumarmos a vivermos uma vida de tranquilidade. Não, está tudo certo. Não, gente, não está tudo certo. Não está tudo certo. E ontem, quem esteve lá no mini retiro, pôde ver alguns testemunhos de jovens e adolescentes. De gente que vivia uma vida tão cabisbaixo, com 17, 18 anos, já entrando quase em depressão. E outro jovem, sem ser conhecido nosso, nem da pessoa, apenas pelo seu jeito de agir, vai transformar e impactar a vida de um jovem que estava a ponto de perder a sua vida. Queridos, nós fomos inseridos nessa sociedade para sermos uma diferença, sermos influentes em todas as esferas da nossa vida, e não só no ambiente eclesiástico. O Stott também vai dizer que, às vezes, os padrões de uma comunidade afrouxam-se por falta de um explícito protesto cristão. Nós temos medo de protestar. Por quê? Porque fulano não vai gostar de mim, porque ciclano vai se afastar de mim, porque eu vou ser o chato daquele local. Mas você precisa ser alguém que com amor saiba exortar, saiba falar e saiba não ser conivente com aquilo que foge dos seus princípios cristãos. O crente não pode se retirar do mundo. Nós não podemos nos retirar do mundo. Mas deve, a si mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Isso não é nada fácil. O crente é chamado para ser um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis ou mesmo inexistentes. Porque se relativizou muita coisa. Muita coisa hoje pode ser feita. E você não consegue, como diz aqui no nosso ditado, puxar o freio de mão. Você está andando, sendo levado pela onda, ao invés de estar sobre ela. Então a terceira característica do sal é que o sal é ligado à pureza. Você precisa ser puro. E não pense como pureza, como algo sem pecado, como algo que você está 100% tranquilo, que não vai cair mais em nada, que vai viver uma vida sempre santa, sem erro, não. Pureza aqui é viver sempre nos princípios morais estabelecidos pelo nosso próprio Deus. Isso é ser puro, é ir na contramão daquilo que o mundo te apresenta como normal. E aí nós vamos para a outra característica do sal, que é a sua eficácia. Nós entendemos que o sal, a função do sal, que é dar sabor, preservar e a pureza. Nós vamos para a eficácia dele. A eficácia do sal é condicional. Para continuar a ser útil, o sal tem que conservar a sua salinidade. É um fato que o sal não pode perder a sua qualidade de salinidade. O próprio Stott vai dizer que o cloreto de sódio é um produto químico muito estável, resistente a quase todos os ataques. Mas provavelmente Jesus aqui, nas boas aventuranças que nós lemos, ele está alertando os seus discípulos de que o sal pode ser adulterado por impurezas, e quando isso acontece, para nada mais serve. O sal ele é puro, mas se ele é misturado a outra coisa, perde a sua essência de pureza. E assim nós podemos dizer também do cristão. Quando
aceita e converte o seu coração ao cristianismo, ao verdadeiro Deus, ao único Senhor, Senhor Jesus Cristo, você se torna sal. Mas se você se mistura com influências que te ataquem negativamente, você será influenciado por isso e você não mais será puro, perderá a sua pureza. Você será contaminado por fatores externos. E você não mais terá a sua verdadeira essência do sal. Então, queridos, a salinidade do crente vem do seu caráter descrito nas 8 bem-aventuranças. Nós estamos em apenas uma delas. Tem mais. Mateus 5 vai contar lá todas as bem-aventuranças. O Senhor dizendo, bem-aventurado aquele, bem-aventurados aqueles, felizes são aqueles, bem-aventurados são aqueles. Se não servem, olha que interessante, se não servem ao Senhor pelas suas boas obras, se tornarão inúteis e serão rejeitados. O problema muitas vezes é que o crente se deixa contaminar pelas impurezas do mundo e por isso perde a sua incapacidade de influenciar. Ninguém mais sabe quem você é. Você tem uma vida dupla. Uma vida na igreja e uma vida fora da igreja. E eu fiz uma pergunta lá para os jovens também, e os adolescentes que estavam no mini-retiro, eu perguntei, quantos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de, mesmo sem falar nada, somente na sua forma de agir, alguém chegar e dizer assim, ei, você é cristão? Você é cristão? E você fica, pô, eu não falei nada. Mas não é sobre falar, queridos, é sobre viver. O Evangelho de Cristo não está na teoria, está na prática. Porque de teoria, os fariseus conheciam muito, os mestres da lei conheciam muito. Por teoria, Paulo perseguia os cristãos. Por teoria, porque ele sabia muito da lei. Então ele achava que estava caminhando pelo caminho certo, quando não estava. Então o Evangelho de Cristo, ainda para quem não entendeu, não é sobre teoria, mas é sobre prática. Você pode saber muito da Bíblia, mas se você não agir de acordo com como ela deseja que você haja, tem algo errado com o seu evangelho. Então você precisa ser notado em todo o seu ambiente, em todas as esferas que você participa, você precisa ser notado como um verdadeiro cristão. Então, eu entendo que a primeira característica da eficácia do sal é que ele é irrecuperável. Como lhe restaurar o sabor? Jesus vai dizer. Se vocês perderem a essência do sal, Jesus vai dizer como restaurar o sabor. Não há remédio para o sal sem a salinidade. Não há remédio. E Jesus vai dizer aqui que será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não servem mais para nada. Não há remédio para alguém que perdeu a salinidade do bom cristão. Segundo, é que o sal sem sabor ele é inútil. Jesus vai dizer, para nada mais serve, apenas para ser pisado pelos homens. Então, queridos, é bom nos alertarmos para isso. Será que estamos perdendo a nossa salinidade? Será que estamos vivendo uma vida de acordo com o que é ser sal da terra? A terceira eficácia é o seguinte: aquele sal que perde o seu sabor é condenado à destruição, lançado fora e pisado pelos homens. E não há dúvidas, queridos, que o que Jesus está ensinando aqui é a respeito da verdade da sua obra, do seu evangelho. Se não estamos sendo úteis, queridos, olha só, se não estamos sendo úteis, então seremos jogados fora. A inutilidade sempre traz desastre. A inutilidade sempre traz desastre. Então, é bom estarmos alerta. Será que estamos sendo sal? Ou como eu estava lendo também pelo Stott, ou estamos sendo açúcar? Estamos dando sabor, ou estamos adoçando ainda mais
aquilo que não é a verdade de Deus. Então, entendemos aqui, primeiro, a função do sal, segundo, a sua eficácia. E aí Jesus continua dizendo, vocês são a luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. E aí nós vamos perceber algumas características da luz. A luz é uma figura muito importante nas Escrituras, por quê? Porque 1 João 5 vai dizer que Deus é luz. Isaías 9:2 vai falar da vinda de Jesus dizendo, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. A missão de Israel era ser luz para os gentios. Paulo nos lembra que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então a luz aqui na Bíblia vai enfatizar a própria verdade e a própria essência do Cristo. A função da luz, ela é interessante que Jesus convoca seus seguidores a ser aquilo que ele mesmo é. Jesus é a luz. E aí o próprio Jesus que é luz vai chegar para os seus discípulos e vai dizer, vocês são a luz do mundo. Ou seja, vocês vão ter a mesma credibilidade, o mesmo poder que eu estou tendo de pregar, vocês também têm, vocês são luz. A luz de Jesus, brilhando nos seus discípulos, precisa aparecer em cada rosto, nas palavras, nas ações, e ilumina um mundo ao seu redor. Então, a primeira característica que eu percebo da luz aqui é que a luz deve ser vista. As casas nas Palestinas eram bastante escuras, com abertura pequena que servia como uma janela. A posse da luz de Cristo faz com que os seus discípulos sejam visíveis, como uma cidade edificada sobre o monte, que pode ser claramente vista a quilômetros de distância, por causa da sua luz. Os crentes não podem se esconder e deixar de brilhar a luz de Cristo. Vocês não podem se esconder e deixar de brilhar a luz de Cristo. Esse texto que nós lemos aqui, de Mateus 5, de 13 a 16, ele enfatiza que não pode haver discípulos secretos. Não pode haver discípulos secretos. E aí, eu puxo um link com o que Lucas vai escrever em Lucas 14, a partir do verso 25 ao 33, que ele vai falar sobre o custo do discipulado. Jesus é acompanhado por uma grande multidão, e aí ele para e diz, ei, se vocês quiserem ser meus discípulos, vocês têm que deixar pai e mãe, filho e filha, tudo isso por amor a mim. Se vocês não conseguirem fazer isso, vocês não são dignos de ser meus discípulos. O que é que eu pego disso tudo? Jesus era acompanhado por uma grande multidão. E ele sabia que a multidão em si não tem compromisso com o verdadeiro evangelho dele. E aí ele disse, ei, tem muitos me seguindo, mas poucos são aqueles que fazem aquilo que eu desejo. Então, ei, muitos me seguem, né? Pronto, a partir de agora, quem não deixar pai e mãe, filho e filha, por amor a mim, não deve ser digno de ser meu discípulo. Por quê? Porque não pode haver discípulos secretos de Jesus. Tem que dar a cara. Tem que mostrar a face. Então, a nossa fé deve ser vista na maneira pela qual tratamos o balconista na loja, a doméstica em casa, o porteiro no prédio e o empregado no serviço. Se você não consegue tratar bem essas pessoas e se diz cristão, tem algo errado com o seu evangelho. Porque a minha fé, ela não é teórica, a minha fé ela é prática. A maneira que eu ajo com as pessoas à minha volta vai fazer com que eu seja reconhecido como um pequeno Cristo. Então, se você chega num estabelecimento e você trata mal aquela funcionária daquele local, não é você que está sendo envergonhado, é o seu Cristo. Então, quando você tem uma funcionária em casa e você, ao invés de sentar na mesa com ela, você destrata,
Você faz com que ela coma em um local totalmente diferente de você, porque não é igual a você, você não está destratando o seu funcionário, você está destratando o seu Cristo. Então, a luz ela deve ser vista em todos os locais que estivermos. A segunda característica da luz é que ela dissipa as trevas. A luz dissipa as trevas. Paulo, ao escrever aos Filipenses, enfatiza a sua função. Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Quando existe a treva, quando existe a escuridão, quem deve fazer brilhar é a luz. E não é a sua luz, porque você não tem luz, eu não tenho luz. É a luz de Cristo que habita em nós. Então a luz, ela dissipa as trevas. E a terceira característica da luz é que a luz avisa o perigo. A luz avisa o perigo. Revela os perigos que nos cercam neste mundo tenebroso. Eu tenho certeza que vocês, principalmente quem dirige aqui, quem tem carro, que pega uma estrada muito escura, eu tenho certeza que a primeira coisa que você faz é ligar o farol. Você não consegue atravessar uma estrada totalmente escura sem ligar um farol. Porque você tem medo de buraco, você não sabe o que vai ter lá na frente. Então você liga o farol para alertar dos perigos que estão adiante. E assim deve ser a vida do cristão. O cristão, na sociedade, nos amigos, na igreja, nós devemos alertar o perigo que está chegando na vida de alguém. E esse perigo é uma palavra de conselho. Ei, eu acho que não é por aí. Você já orou? Vamos orar junto? Tem certeza que é por aí? Eu acho que aí vai dar ruim. Então é alertar sobre os perigos. Nós que somos a luz do mundo, precisamos alertar os nossos irmãos sobre os perigos. E não só os nossos irmãos, aqueles também que estão fora daqui do ambiente eclesiástico. Para que a sua fé seja vista na vida daquelas pessoas que ainda não conhecem o verdadeiro Jesus. Então, terceira característica da luz é que ela alerta ao perigo. A quarta é que a luz é um guia. A luz é um guia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pelo nosso testemunho brilhante, dirigimos muitas pessoas no caminho certo. Então a luz, ela é um guia. A sua vida, exalando o perfume verdadeiro do Evangelho, vai levar outras pessoas, mesmo sem você saber, ao caminho certo que é Jesus. E eu tenho certeza que através da sua vida, do seu testemunho, muitas pessoas foram alcançadas que você nem sabe. E eu também preciso dizer que, diante do seu mau testemunho, muitas pessoas perderam a fé por causa de você. Então, queridos, cuidado. O mundo invisível existe. E as suas ações precisam ser vistas de maneira positiva. Porque ou você influencia positivamente, ou você influencia negativamente. Não existe meio termo. Ou você é, ou você não é. E quando você finge ser algo que você não é, você mais atrapalha do que ajuda. E como diz o próprio Jesus para os fariseus também, em Mateus capítulo 22, Jesus vai falar, acho que umas 3, 4 a 5 vezes, chamando os fariseus de guias cegos, guias cegos, guias cegos. Vocês não ajudam e atrapalham. Vocês são guias cegos, então não sejam guias cegos. A luz é um guia para aqueles que estão verdadeiramente no Evangelho, levando outras pessoas a conhecer esse Evangelho. Então a quarta característica da luz é que ela é um guia. A quinta característica é que a luz deve brilhar no mundo. É bom observar que o lugar onde devemos brilhar, a luz de Jesus, é no mundo, onde as trevas dominam. Jesus não disse, vós sois a luz da igreja, do templo, do ambiente, da estrutura eclesiástica. Ele disse, vós sois a luz do mundo.
Por isso, queridos, que eu digo que se não entendermos que o Evangelho de Jesus, que o Evangelho do nosso Deus é fora daqui, tem algo errado. Precisamos fazer programações aqui, obviamente. Precisamos nos reunir aqui, obviamente. Como diz o autor aos Hebreus, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Isso aqui é fundamental. E eu faço das minhas palavras a palavra do pastor Jean. Já conversei também algumas vezes com o pastor Paulo. Para mim, o culto online é muito complicado. Nós precisamos disso aqui, desse ambiente. Precisamos nos ver, precisamos estar em comunhão aqui. Aqui. O online é só apenas um braço, mas não um sustento que devemos permanecer ali para sempre. Agora, vocês não podem se acomodar e se contentar de ser cristão, de ser crente somente aqui na igreja. O ambiente é fora. É lá onde nós propagamos o verdadeiro evangelho. É lá onde vivemos a vida como ela deve ser vivida. Porque aqui nós maquiamos muita coisa. Maquiamos muita coisa. Então, a luz, ela deve brilhar no mundo. Um verdadeiro cristão, que é luz, deve brilhar a sua luz no mundo. E qual é o resultado da luz, Júnior? Jesus vai dizer o seguinte: não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem o Pai que está no céu. O resultado da luz é que os outros podem ver as nossas boas obras. Jesus esclarece que as nossas boas obras são essa luz. Essa expressão abrange tudo que o crente faz e diz, demonstrando sua fé cristã. Em outras palavras, refere-se ao testemunho diário que o cristão deve dar. Nossa salvação não vem pelas obras. Nada que fizemos ou que ainda vamos fazer comprará a nossa salvação em Cristo, porque a nossa salvação é somente mediante a fé em Cristo Jesus. Mas se um crente se diz salvo pela graça de Cristo, pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, e ele não consegue agir com as boas obras do Evangelho, tem algo errado na vida desse cristão. Porque as minhas boas obras vão dizer quem é o Deus da minha vida. Se o Deus desse século ou o Deus verdadeiro que nós dizemos que servimos. Então, Jesus esclarece que as nossas boas obras são essa luz. Essa expressão abrange tudo que o crente faz, demonstrando a sua fé, baseando ela no seu testemunho diário. E segundo, o resultado da luz é que os outros possam glorificar ao nosso Pai que está no céu. Nossas boas obras não devem chamar a atenção para nós mesmos, mas para Deus. Stott vai dizer o seguinte: quando os homens veem tais obras, disse Jesus, glorificam a Deus, pois elas encarnam as boas obras do seu amor, que nós proclamamos. Quando você é visto como um agente de transformação em algum local que você esteja, não é você que será glorificado, porque você não tem glória nenhuma. Você sabe que você é tão ruim quanto. Eu sou tão ruim quanto. O único que é bom e habita em nós é o nosso Senhor. Então quem deve ser glorificado não sou eu, não é você, é o nosso Jesus. Então por isso que quando você for elogiado por algo que você faça, não entenda que é mérito seu. Glória a Deus por tudo. É somente dele. Então, queridos, para concluirmos, não há dúvida que Jesus está enfatizando que deve haver uma diferença fundamental entre a vida do crente e do não crente. Jesus aqui está enfatizando que existe uma diferença
visível na vida daquele que é cristão e daquele que não é cristão. Se está tudo misturado, tem algo errado. Tem algo errado. Stott vai dizer o seguinte: este tema é básico no Sermão do Monte. O sermão foi elaborado na pressuposição de que os cristãos são por natureza diferentes e convoca-nos a sermos diferentes na prática. Provavelmente, a maior de todas as tragédias da igreja ao longo da história tem sido a sua constância de conformar-se com a cultura prevalecente, em lugar de desenvolver uma contracultura cristã. Nós nos acostumamos com tudo que nos é entregado. E eu falei para os jovens ontem, na sexta também, que tudo hoje é lançado pronto. A comida é lançada pronta, a roupa é lançada pronta, tudo está pronto. Até uma mensagem bíblica, vocês podem ver, é lançada pronto. Porque quando vocês não querem mais ouvir o que o pastor diz aqui na frente, está cansativo, você vai na internet e diz uma mensagem sobre amor. E você vai lá e vê uma mensagem de amor de um pastor legal, que tem uma didática boa. Então tudo hoje é lançado pronto. Mas queridos, cuidados, muito cuidado. Porque nós precisamos andar na contramão daquilo que o mundo nos oferece. E para fazer isso não precisa ser careta, tá? Não precisa ser aquele crente careta, que vai sempre estar ali exortando, não. Eu falei para o pessoal, vai se afastando aos poucos daquelas amizades que te influenciam negativamente. Porque nem todos, e eu digo isso com toda a tranquilidade do mundo, nem todos que você conhece precisa conviver e andar com você. Porque existem pessoas que estão do seu lado, te levando para um caminho de destruição. E você tem que saber se posicionar. Não, meu local não é aqui, meu lugar não é aqui. Porque se você tenta uma vez, tenta duas vezes, tenta três vezes, e a pessoa não deseja nada, você se afasta um pouco. E se a pessoa for seu amigo de verdade, como eu disse ontem, ele vai procurar você para saber o que aconteceu. E aí você vai conseguir dizer, eu não me sinto bem nesse ambiente. E se ela for sua amiga de verdade, ou ela muda, ou se ela não for, ela se afasta de você. E é bom, melhor que ela se afaste de você, ela se afaste de você, do que ela te leve no caminho de destruição. Então, queridos, assim aprendemos que fomos colocados no mundo com um duplo papel. Que papel é esse, Júnior? Como sal, para interromper, ou pelo menos retardar, este processo de corrupção moral e espiritual. Nós fomos colocados como sal para retardar essa corrupção moral e espiritual, e como luz para desfazer as trevas, para iluminar aqueles que estão em trevas à minha volta. Esse é o duplo papel do cristão que Jesus vai enfatizar aqui. E eu concluo com uma frase de John Stott, que ele vai dizer o seguinte: Jesus chama os seus discípulos para exercerem uma influência dupla na comunidade secular. Uma influência negativa de impedir a sua deteriorização, e uma influência positiva de produzir luz nas trevas. Pois impedir a propagação do mal é uma coisa, e promover a propagação da verdade, da beleza e da bondade é outra. Você precisa ser alguém que vai frear a corrupção moral, o mal moral que está à sua volta. Mas mais do que isso, você vai viver a verdade do Evangelho, para que outros entendam que você não é apenas mais um cristão. Você é aquele que vive uma vida como deve ser vivida, como um verdadeiro cristão. Amém, queridos? Baixe sua cabeça nesse momento, vamos cantar uma música. E você vai refletir naquilo que tem sido a sua vida no longo dos dias, dos meses, dos anos. Se você tem vivido como sal da terra, se você tem vivido como a luz do mundo, se você tem sido influência
na vida daqueles que estão à sua volta. Que Deus possa ter misericórdia de você. Faça dessa música uma oração no momento. E já já nós voltamos com a oração. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser vivido e me parecer teu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que não me impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser vivido e me parecer teu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus.
Queridos, deixa eu só dizer uma coisinha. Eu acredito que eu tenho, obviamente, amigos aqui na igreja, muitos, mas eu tenho muito amigo fora da igreja, muito amigo fora da igreja. E assim, não é para você deixar de falar, viver, conviver com pessoas fora da igreja, senão você vai entrar no clasulo eclesiástico. Você precisa ter amizades fora da igreja. Você precisa disso. Até porque senão como é que você vai exalar uma influência positiva na vida de outras pessoas fora daqui, se você não convive com elas? Você só consegue ter intimidade com alguém caminhando com ela. Então caminhe com pessoas fora da igreja, mas seja alguém diferente no meio delas. Seja alguém que mesmo no meio de amizades não cristãs, eu tenho, já disse, várias, seja alguém positivamente, seja alguém que reflita e leve transformação naquele local. Breve testemunho, bem breve mesmo, como eu jogo futsal pela Confiança, e eu fui treinar, acho que semana retrasada, e um amigo, assim que eu cheguei, ele, Tijuca, eu quero falar com você. Fiquei até, Jesus, o que é? E aí fiquei aquele negócio ali, e depois eu sou um pouco ansioso, ele disse, não, no próximo treino eu falo, você vai falar agora. Puxei ele, bora, meu filho, fala aqui, vai, você quer falar alguma coisa aqui, então fala logo. Ele disse, não, irmão, porque eu estou querendo, não sei, conhecer mais o Evangelho. Eu disse, olha, isso aqui faltava. Falei, conte mais. Ele disse, não, porque minha vida, minha família, e começou a dizer os dilemas dele. Eu sentei com ele, nós trocamos uma ideia, conversamos ainda, já fiz alguns convites para ele comparecer aqui, ele ainda não veio, mas vai vir em nome de Jesus. Mas o que eu estou falando para vocês é que vocês não podem, mesmo em um ambiente não cristão, se deixar ser influenciado pelos fatores externos. Defina quem é o Deus da sua vida. E a partir de quem é esse Deus da sua vida, você vai conseguir viver uma vida que contemple e exale esse Deus em toda a sua vida. Não se afaste das pessoas que estão lá fora. Pelo contrário, seja agente de transformação na vida delas. Júnior, é difícil. Quem disse que seria fácil? O próprio Jesus disse para você e para mim, no mundo teremos aflições. Só que vamos nos apegar na promessa final. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Assim como o nosso Jesus venceu, nós também venceremos. Tá bom, gente? Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos pedir misericórdia a Ele, para que Ele continue nos sustentando, nos ajudando. E que nós sejamos influência no mundo à nossa volta. E eu quero fazer algo, ainda estou dentro do horário, ainda bem que o pessoal entregou mais cedo. Eu quero orar pela sua vida, principalmente você que é jovem e adolescente, que você entende que precisa fortalecer ainda mais a sua fé. Se você vive em um ambiente hostil, um ambiente que te impulsiona a viver experiências contrárias àquilo que é a verdade do Evangelho, eu quero orar para você. Eu quero orar para que Deus fortaleça a sua fé, para que você seja influência nesse local. Então eu quero orar para a sua vida. Então se você deseja oração nesse momento por sua vida, para que você seja agente de transformação em um local onde você vive, que seja sua faculdade, seu trabalho, sua universidade, sua escola, fique de pé nesse momento. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, amém, amém. Eu quero orar por você, amém, amém. Eu quero orar por... Eu já me encontro de pé, então eu quero orar pela sua vida, encerrando esse mês da juventude. Quero orar por você, para que você continue firme, não desista, para que de fato você seja agente de transformação, seja uma influência no meio das pessoas que estão à sua volta. Amém, amém. O que mais, gente, para a gente orar agora nesse momento? Amém, glória a Deus. Bom ver pessoas com mais idade também levantando. Amém, amém, amém. Que Deus possa nos fortalecer. Amém, gente. Amém. O Espírito do Senhor se faz presente nesse local. Ele habita em nossos corações. O nosso Deus se faz presente nesse local. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer com que você seja ainda mais reconhecido como um discípulo dele, como alguém que leva a mensagem do Evangelho de forma genuína e autêntica. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque estamos na tua casa, Senhor.
para fazermos a tua vontade. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram nessa manhã. Se estamos aqui, Senhor, é por causa dela. Obrigado por esse privilégio, Senhor, que temos de ter livre acesso a Ti. Obrigado pelo Teu Filho amado Jesus, que morreu na cruz por nós, levando sobre si todos os nossos pecados, sobre todas as nossas dores. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos reunidos aqui na Tua casa como nossos irmãos. E eu te peço agora, em nome de Jesus, por essas pessoas que estão de pé. Fortalece, Senhor, a fé delas a cada dia. Não deixa que o inimigo influencie de forma negativamente, Senhor, a vida delas. Faz com que as pessoas que estejam à sua volta reconheçam o Senhor através da vida delas. Que elas possam ser agentes de transformação na escola, na igreja, na faculdade, em casa, em todas as esferas da sociedade. Que elas possam exercer influência de forma positiva, Senhor. E que outras pessoas reconheçam o Senhor através da vida delas. Ajuda-os, porque não será fácil, mas nós sabemos que com a tua ajuda e a ajuda do teu Espírito Santo, nós vamos conseguir, Senhor, propagar a tua mensagem, porque apesar de nós, mas o Senhor conta conosco, o Senhor deseja, Senhor, contar conosco. Então continua tendo misericórdia de nós, continua tendo misericórdia do teu povo que se encontra aqui de pé. Fortalece, Senhor, a cada dia. Não deixa que a tua fé seja enfraquecida nem esmoreça, Senhor. E se tiver alguma provação no meio do caminho, que eles entendam que cada vez que a nossa fé é provada, que temos a chance de crescer um pouco mais. Continua tendo misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a cada dia. Toma conta da tua igreja, Senhor. Faz com que o teu povo a cada dia caminhe, Senhor, marchando para a glória celestial. Nos ajuda, Senhor, a vivermos esse mundo tão terrível. Obrigado pelo privilégio do dom da vida, Senhor. Obrigado pelo privilégio do ar que respiramos. Tudo isso é dádiva do Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.